Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar nesse instante sobre o tema: a palavra de Deus é suficiente. Estamos vivendo tempo de subversão da palavra de Deus. Muitos hoje pensam que a Bíblia, a palavra de Deus, não é suficiente, não é eficaz para o homem atual, para o homem da modernidade. E assim, alguns líderes pensam que se faz necessário usar uma nova linguagem, usar novas terminologias, usar novos padrões para poder alcançar a mente culta e tecnológica do homem atual. Meus amados irmãos, quando um pregador tenta adaptar o evangelho às novas terminologias, aos padrões, aos estilos, aos costumes e às filosofias do presente século, não tem dúvida, ele vai cair num avalanche de apostasias. Deus mandou Noé pregar uma mensagem que, para a época de Noé, a mensagem era ridícula, a mensagem era uma piada, era uma anedota. Noé permaneceu firme ao que Deus havia mandado pregar. Noé não arredou o pé. Aliás, a mensagem de Noé para o mundo da época era uma mensagem excêntrica, mas ele foi fiel. Nós temos apenas uma obrigação: pregar a palavra do jeito que está, do jeito que foi modelada por Deus. Mesmo que isto possa aparentar ridículo, mesmo que a mensagem possa, na visão de muitos, ser uma mensagem anticultural, mas devemos ser fiel na semeadura. Meus amados irmãos, o problema hoje é que muitos pastores estão preocupados em quantidade. Eles querem resultados, eles querem números. E aí eles colocaram na cabeça que é preciso adequar o evangelho, a mensagem, a novas terminologias, a novos padrões e ao estilo do presente século. Nós não temos o direito de tornar a palavra mais eficaz, ou mais suficiente, ou mais eficiente, porque a palavra basta, ela já é eficaz, já é suficiente, já é eficiente para salvar o mundo de hoje. Nós temos apenas a obrigação de pregar o evangelho e ser fiel na anunciação desse evangelho, como ele é. Que aceitem, quer não aceitem, quer queiram ouvir, quer não queiram ouvir. Jeremias, por 40 anos, proclamou fielmente o julgamento de Judá. Suportou afrontas, suportou oposição e até aprisionamento. Apesar de Jeremias saber que a sua mensagem não era popular, ele foi fiel à sua mensagem. Nós não vemos em nenhum momento Jeremias tentando adequar a sua palavra à mensagem que Deus havia dado a ele que ele pregasse. Nós não vemos ele tentar adaptar as novas terminologias da época. Nós não vemos Jeremias adaptar a mensagem que Deus mandou que ele pregasse ao mundo de então, usando novas terminologias, novos padrões ou o estilo da época. Não, Jeremias foi fiel àquilo que Deus mandou ele fazer. Meus amados irmãos, a mensagem do evangelho, ela é em si mesma o poder de Deus para a salvação de qualquer pessoa, em qualquer cultura, em qualquer contexto social, cultural, político ou religioso. Nós precisamos entender, não é nosso dever produzir resultados. Deus é quem dá o resultado. Nos cabe somente o dever de sermos fiéis na anunciação da palavra como ela é.
Não precisamos adaptar o Evangelho às filosofias deste século. Não precisamos adaptar a mensagem do Evangelho pelo humanismo, ou pelos costumes, estilos, ou pela antropologia ou sociologia da época. Em Atos capítulo 17, nós vemos o apóstolo Paulo pregando entre a elite intelectual da cidade de Atenas. Atenas era uma cidade culta, de pessoas cultas. Atenas havia atingido o apogeu na arte, na literatura, na arquitetura e na filosofia. E lá no verso 17 nós vemos o apóstolo Paulo pregando Cristo crucificado e ressuscitado, tanto nas praças como na sinagoga. E lá no versículo 19 de Atos 17, nós vemos o apóstolo Paulo levando a mensagem no Areópago. O Areópago era um local onde se instalava, onde se reunia a corte de filósofos. Essa corte de filósofos era composta de 30 homens que eram juízes supremos da cidade de Atenas. Esses juízes eram os guardiões da filosofia ateniense. E ali, a partir do versículo 24 até o 27 do livro de Atos, nós vemos ali o apóstolo Paulo pregando àquela elite de intelectuais atenienses, inclusive os juízes que ali estavam. Paulo estavam pregando ali, dizendo que Deus desejava que as pessoas o busquem. E Paulo frisava que buscar Deus é uma obrigação moral. Paulo, na sua pregação, ele identificou Deus como o supremo criador, como o rei dos reis, o soberano dos reis da terra. E ali ele coloca diante daquela elite intelectual. Paulo mostra ali, dá uma mensagem imperativa para que eles buscassem a Deus, abandonassem os outros deuses e buscassem o Deus verdadeiro. Paulo não se preocupou ali no Areópago em ganhar os intelectuais e os filósofos gregos e os juízes ali daquela Suprema Corte. Paulo não tentou ganhá-los adaptando a mensagem à filosofia ateniense. Não, Paulo não quis nada em adaptar a mensagem da cruz à sociologia, ou à antropologia, ou à psicologia. Paulo simplesmente conclamou-os a se arrependerem dos seus pecados. Meus amados irmãos e irmãs, não precisamos de músicas de boates dentro da igreja para atrair as pessoas. Não precisamos de coreografias para atrair as pessoas. Não precisamos de dramatizações para atrair as pessoas. Não precisamos de dança. Precisamos de pregar o Evangelho e como ele é, exaltando Cristo crucificado e ressuscitado. Nós não precisamos de técnicas comerciais, nem de marketing, para atrair as pessoas. Porque o Evangelho não é mercadoria a ser vendida. Não precisamos apelar para as emoções das pessoas, dos ouvintes. Não precisamos comover os ouvintes através de teatros. Não precisamos de coletâneas de imagens para atrair as pessoas. Evangelho não é mercadoria. Jesus, o maior pastor de todos os tempos, pregou o arrependimento. Mateus 4,17 disse Jesus: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Meus irmãos, a coleta de vidas para o reino de Deus não pode ser manipulativa, nem pressurizada e nem orientada para números, para resultados. Deus mandou que nós evangelizássemos plantando e regando, mas o fruto do crescimento, o resultado vem de cima, vem de Deus. Vamos continuar mantendo firme na pregação do Evangelho como ele é. E é assim que Deus quer para todo pregador. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. É o meu desejo para você e toda a sua família. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amém.